sobre o nosso patrocinador oficial, a Mets, que trabalha com o desenvolvimento de soluções em EHS e facilitações de aprendizagem para a segurança do trabalho. O portfólio da Mets é super completo. Contém treinamentos em company, workshops, palestras personalizadas, além de diagnósticos de cultura de segurança, que permeiam toda a parte estratégica. Então vale a pena você visitar o site da Mets e conhecer esse portfólio super completo. Tenho certeza que lá você vai encontrar a solução ideal para alguma necessidade sua do dia a dia. O Fala Segura é patrocinado pela Mentoria Chique, o meu programa de mentoria de carreira, criado para ajudar profissionais como você a crescerem com mais direção e propósito nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Nesta mentoria, eu te ajudo a desenvolver habilidades estratégicas para conquistar novas oportunidades, fazer transição de carreira e fortalecer a sua liderança. É um espaço totalmente seguro para compartilhar os seus desafios e encontrar o suporte de quem já viveu tudo isso e transformou experiência em crescimento. E aí, você quer acelerar a sua trajetória? Acesse agora mesmo Mentoria Chique no Instagram e saiba mais. Olá, estamos em mais um episódio do Fala Segura, o podcast que dá voz para quem faz a segurança no dia a dia. Eu sou a Gisele Pessini e estou aqui com a Helena Mazotti. Tudo bem, Helena? Oi, Gi, tô bem, e você? Tudo bem. E ansiosa, né? Mais um episódio que a gente tem uma super convidada para vocês, que eu acho que o papo vai ser bem legal. Com certeza. Hoje a gente está aqui com a Francinalva Nascimento, mais conhecida por mim como Fran. É até difícil falar o nome completo, né? E a Fran tem uma história muito bacana, é uma profissional de excelência que eu tive o prazer de trabalhar junto com ela. A Fran hoje tem mais de 13 anos de experiência na área de segurança do trabalho. A gente trabalhou juntas num call center, mas ela já teve experiências muito bacanas aí em banco, dando treinamento de proteção respiratória, palestras. É uma profissional que está sempre se reinventando e hoje está até estudando a parte de gestão ambiental, né, Fran? Isso mesmo, Gi. Muito legal te receber aqui, um prazer. Prazer é todo meu, gente. Muito obrigada pela recepção, muito obrigada. Fran, para começar, a gente tem uma perguntinha que é: quem é você nesse mundão? Conta pra gente. Bem, gente, prazer primeiramente, né? Para quem não me conhece, eu sou a Francinalva Nascimento, mais conhecida aí como Fran. Eu sou técnica de segurança do trabalho, estudando a gestão ambiental aí. Eu sou mãe de 3 filhos, esposa, filha, amiga e sou apaixonada por cuidar de pessoas. Assim, eu já trabalhei, antes de entrar na segurança do trabalho, eu já trabalhei em RH, já trabalhei inclusive em call center ali no dia a dia, né? Um dos meus primeiros trabalhos da vida foi no call center. E hoje tô no call center, mas na parte mesmo da segurança do trabalho. E assim, cada dia eu tô aprendendo mais, cada dia uma experiência nova, cada dia uma história nova. Então, é isso. Eu sou tudo isso nesse mundão de hoje. Muito bom, Fran. Conta um pouquinho para quem está em casa, como é essa área de segurança dentro de um call center? Eu acho que as pessoas conhecem muito pouco, assim, às vezes estão vivenciando ali dentro de uma fábrica, no meu caso, num centro de distribuição. Então, qual que é o desafio de quem está ali dentro de um call center, quando a gente pensa em segurança do trabalho? E tem pontos positivos? Quais são os pontos positivos também desse público? Nossa, tem muitas, né? O call center, ele é uma área, assim, muito dinâmica. As pessoas pensam, quando falam em segurança do trabalho, as pessoas pensam muito na indústria, na fábrica em geral, né? Nos maiores riscos. O call center, por ser uma área administrativa, as pessoas pensam que ou não tem risco, ou é um risco muito baixo, mas a área de call center, ela tem vários riscos, né? Um dos principais que eu posso falar aqui é a ergonomia, né? E a ergonomia, quando você implanta ela realmente no call center, você tem uma diferença muito grande na qualidade de vida do funcionário.
O call center, ele é um ambiente muito dinâmico, onde as pessoas estão o tempo todo falando, seja por voz, seja por chat, seja com o próprio ambiente ali nos colegas de trabalho, né, dos colegas de trabalho. Então, é um ambiente muito dinâmico. Os pontos positivos é realmente você ter cada dia mais esse aprendizado, né, de como se comunicar no dia a dia com os clientes e com os próprios colegas de trabalho. É você cuidar um do outro, você aprender a trabalhar em equipe, você aprender a lidar com metas. E um dos grandes desafios é justamente esse também, o de você ter que atender às metas, você aprender a cuidar tanto da parte física quanto da parte mental, da parte emocional, porque essa questão de metas você precisa saber administrar, né? E quando você tem essa questão de você realmente conseguir passar isso para os colaboradores de que a ergonomia ela é importante no ambiente de trabalho, ela faz diferença no dia a dia para eles, se torna algo fluido, se torna um ambiente mais tranquilo de se trabalhar, né? Então, assim, são várias coisas no dia a dia. Muito bom. E pensando um pouquinho, você falou bastante da ergonomia, né? E a gente sabe que a ergonomia abrange aí não só os fatores físicos, como você trouxe, mas organizacionais e também cognitivos. Como que foi e é implantar um programa de ergonomia dentro do call center, já que ela é tão necessária? E quais impactos positivos que você percebeu com isso, né? Qual que foi a mudança nos trabalhadores, nas pessoas, com essa implantação da ergonomia de verdade e não só de papel? É verdade. Então, a ergonomia, ela abrange não só a parte realmente da postura, né? Mas nós temos a parte cognitiva, que seria a organização no trabalho, as pausas conscientes, né? Você realmente se desligar um pouco ali do seu ambiente de trabalho, você ter um ambiente ali a gente chama de descompressão, né? De ficar um pouquinho fora, de ter um momento realmente de fazer uma alimentação, para não ficar ali no mesmo ambiente de trabalho, da questão realmente da tela do computador. Quando você consegue implantar isso, que a ergonomia pode parecer algo simples, mas um simples ajuste de mobiliário, altura de cadeira, monitor, posicionamento de mouse, posicionamento de teclado, a própria luminosidade da tela do computador, o volume do headset, né, que ele precisa ter essa alternância, a luminosidade do ambiente, o ruído do ambiente também ele faz diferença. Então, tudo isso é visto, né? E isso tudo é importante para que a pessoa consiga ter um bom resultado no dia a dia, que a pessoa consiga realmente produzir bem e com qualidade, né? Não só para a empresa, mas para ela também, né? Para que ela se sinta parte de algo, que ela se sinta cuidada nesse ambiente de trabalho. E no dia a dia ela vai ter, com isso, ela vai ter muito menos problemas, né? Já vai sair da empresa sentindo com aquele sentimento de dever cumprido, de pertencimento, eu consegui cumprir a minha tarefa do dia, vamos colocar assim. Muito bom. Parece assim, é aquela coisa de deixar de ser uma obrigação, né? Isso. Então, a gente não tá ali só fazendo pela obrigação, olha, é lei, vamos parar porque é lei. Não, começa a fazer sentido para essas pessoas, você percebe que isso começa a fazer parte da rotina, as pessoas ou até a gestão começa a olhar isso com bons olhos, eles conseguem enxergar o quanto isso está impactando positivamente para eles? Sim, com certeza. Quando você consegue implantar realmente a ergonomia, você tem menos afastamentos, né, por dor, por conta realmente dessa implantação. A partir do momento que você consegue, por um simples ajuste, você vai ter menos ocorrências de dores osteomusculares, seja de coluna, seja as ites da vida, né, as tendinites, as bursites, por conta de esforços repetitivos. Então, você já tem uma redução aí tanto do turnover,
né? Que a pessoa vai se sentir bem ali naquele ambiente de trabalho, sentir que realmente está sendo cuidada, não é só um trabalho, mas que você é vista como pessoa. E também por menos afastamentos, né? Por questões realmente de saúde, tanto as físicas, que seriam da ergonomia mesmo, quanto as psicológicas, né? Porque por conta dessas cobranças, se você não tem uma boa administração, realmente uma boa gestão, as pessoas acabam adoecendo, né? Seriam os riscos psicossociais hoje, né? Problemas de ansiedade, depressão. Então, isso tudo na implantação, e a gestão consegue ver isso, né? Com bons olhos, porque você começa a ver um pessoal mais engajado, um pessoal mais feliz, e pessoa feliz é uma pessoa que produz melhor, né? Então, é isso. E uma pessoa feliz é que produz melhor, e para ter um ambiente saudável, feliz e humano. Como que você fez essa transformação? Como que você conseguiu transformar um ambiente de call center, que é um ambiente de metas, ofensivo, né? Você falou que trabalhou no financeiro também, que é outro ambiente que as metas são muito desafiadoras. E isso também a gente sabe que é da ergonomia organizacional, né? Sim. Entra ali. Mas como que transformar esse ambiente de call center, que é tão duro, que as pessoas escutam muitas vezes call center, muita reclamação, muito problema, né? Ninguém liga no call center e fala assim, não, quero saber como você tá tudo bem. É ligar para problemas. Como transformar isso num espaço mais saudável, mais humano, com gestão mais próxima? Um pouquinho disso que você contou. Como que você fez isso? Então, eu acho que o principal é a escutativa, né? É você entender a dor do colaborador. O que naquele momento está impactando para ele, né? Será que a gente tem colaboradores que têm o problema da estatura, que mesmo você regulando o mobiliário no máximo ou no mínimo, ela não vai conseguir adequar totalmente o mobiliário, colocar o pezinho ali firmado no chão, não vai conseguir ter uma boa estatura ali para apoiar os seus bracinhos, deixar da forma correta para trabalhar tranquilo no dia a dia. Então, assim, quando você consegue escutar a dor do trabalhador, você consegue adaptar realmente o trabalho para que essa pessoa tenha um conforto para trabalhar, você colocar um apoio de pé, você realmente ter um ajuste correto para esse colaborador, você consegue fazer com que ele consiga, veja realmente que ele está sendo ali bem visto, né? Que ele está sendo bem tratado. E a gestão é a mesma coisa, a gente trabalha com essa comunicação leve. Nós temos os treinamentos, né? Que é feito a cada 6 meses, do anexo 2 da NR17. E além disso tudo, é a conscientização de você cuidar do trabalhador, né? Quando a gestão vê que realmente isso dá resultados, que você tem realmente um pessoal que entrega mais, ele começa a enxergar a ergonomia com outros olhos, né? Que realmente, de fato, é importante. Não é só uma lei. A lei não foi feita só pela lei, mas ela tem um motivo para existir, né? Ela precisa, e quando ela é colocada em prática, quando ela é implantada de fato, traz resultados muito positivos. Isso é bem legal. E eu estava aqui lembrando que a gente trabalha ali com muitas pessoas, né? Na minha época eram mais de 2.000 pessoas, hoje você já está com quase 5.000 pessoas no site. Então, assim, e o meu maior desafio na época era trabalhar o plano de atendimento à emergência, porque a minha preocupação era, se acontecer alguma coisa aqui, né? Imagina pegar fogo, é um ambiente de escritório, mas que as pessoas não estão ali tão preparadas para sair. E aí fazer todo o plano de atendimento à emergência, fazer com que as pessoas fizessem os simulados ou participassem de tudo, era um grande desafio. Continua sendo, Fran? Olha, continua sendo um grande desafio, mas continuamos trabalhando com o diálogo, realmente, nessa parte realmente da conscientização, né, do porquê que precisam ser feitos esses cenários. Hoje no PAI nós temos diversos cenários, não só o de simulado de abandono, mas nós temos os simulados de princípios de incêndio, nós temos simulados de remoção, tanto de pessoas com mal súbito, como com pessoas que têm mobilidade reduzida. Na planta nós temos alguns
algumas ferramentas, né, para retirar essas pessoas de forma segura, que é a EvacuShare, que é uma cadeira de descida de escada, em caso de necessidade. Então, assim, realmente essa comunicação. E conscientizar que não é só lei. Aí voltamos a falar sobre isso, não é só lei. É realmente você treinar a cabeça do colaborador, o cérebro da pessoa, a condicionar ela em caso de emergência. O que vai ser feito? E o nosso cérebro, ele não entende que aquilo é só um exercício, que é só um faz de conta, porque numa situação real, ele vai lembrar daquele exercício, o que foi feito quando teve a simulação de abandono. Então, ele automaticamente, ele vai lembrar, não, eu preciso ir por ali. A saída é por ali. Então, assim, além de toda a sinalização, além de todos os treinamentos, quando você faz algo na prática, o seu cérebro ele fica condicionado àquela situação. Não, se acontecer, eu já sei o que eu vou fazer, por onde eu vou. Então, isso é bastante importante, continua sendo um grande desafio. Nós estamos aí na demanda aí de simulação de abandono nos sites, nas plantas, né? Ontem mesmo nós tivemos em uma das plantas essa simulação e o pessoal, os colaboradores participam, acham bacana, se divertem, né? Apesar de ser algo sério, de ser algo muito importante, mas eles falam, nossa, consegui sair, não vou mais queimar, mas se torna algo leve também, se torna algo assim bem dinâmico, né? E eles, assim, no geral, os colaboradores gostam bastante, eles veem a importância disso, né? Fran, e eu fico pensando assim, já trabalhei com alguns call centers dentro das unidades que eu cuidava, e eu tinha uma dificuldade que era retirar todo mundo. Porque como que faz? Porque o call center não pode parar, né? Aliás, eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem na maioria das empresas é isso, porque ninguém quer parar, mas o call center em especial, ele tem que atender. Como que você garantia ou conseguia, como que você fazia para esse número de pessoas, né? Você falou mais de 5.000 pessoas, é muita gente. Como que você consegue fazer, você fez ontem, né? Você comentou aqui. Isso. Para retirar o máximo de número de pessoas. Como que é isso dentro do call center? A planta que eu fico hoje tem mais ou menos 5.000 pessoas, mas nem todas ficam totalmente presencial. Uma boa parte fica home office e outras ficam presenciais. Esse pessoal que fica presencial precisa sair. A nossa meta realmente é de aproximadamente 85% da planta. Então, a gente faz realmente essa conscientização no alto escalão, desde diretoria, gerência, né? É feito todo um planejamento antes, é feito uma reunião, um alinhamento com os planejamentos de operação para determinar uma data, né, para ser feita que não vai impactar tanto naquela operação. E a partir disso é determinada uma data, é feito logo depois de ser determinada essa data, a gente faz as confirmações, né, que se pode ou não ser feito, como que vai ser, se vai ter um impacto maior. E a gente também faz esse tete a tete, né, com a gestão, com os supervisores, olha, vai ser feito, né, será feito o simulado de abandono, faz um pré-alinhamento, faz uma pré-reunião também com os brigadistas, né, para explicar como vai ser feito, como que vai ser feita a retirada, o retorno, justamente para quê? Para que essa organização, que com essa organização seja feita no menor tempo possível, a saída e o retorno também, tanto para que eles saiam de forma segura, que para que eles retornem também da forma mais segura e organizada. Porque eu acredito que quando você tem uma organização, o tempo tanto da saída quanto de retorno, ele é bastante reduzido. E com isso, impacta menos nas operações. E o nosso comprometimento com as operações é justamente esse. É o de fazer no menor tempo possível, da forma mais segura possível. Para que não impacte no dia a dia deles, na operação, nos resultados, né? E sair rápido, até como o seu colega falou, né? Sair rápido porque ele não quer se queimar também, né? Exatamente, exatamente. Gostei muito dessa. E aí, você contando um pouquinho desse simulado, eu também lembrei de um outro desafio que existia pelo número de pessoas, que era fazer a CIPA, a eleição da CIPA. Então, quando a gente fala ali de fazer, seja 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, né? Que mundo que é? Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá em casa, como funciona a CIPA. A CIPA pra gente, assim, é um desafio legal,
legal, assim, bastante dinâmico também, porque hoje nós temos a CIPA tanto de candidatura online quanto presencial e na coleta de votos também. Hoje nós temos tanto a parte online como temos a presencial. Como nós temos muitos colaboradores home office, acabamos por fazer também uma parte digital, online, e outra presencial, onde nós vamos realmente nas operações coletar esses votos. Algumas operações, por conta da lista ser digital, acabamos que a gente fica num determinado ponto, né? Aguardando essas pessoas saírem para a gente coletar esses votos. A contagem também é da mesma forma, tem tanto a parte digital como a parte realmente de contagem, de separar uma sala, de chamar todo o pessoal que faz parte da comissão eleitoral, de acompanhar essa contagem, de ajudar também na contagem, né? E fazer esse processo finalizar, divulgar. Então, assim, é um processo, assim, bastante dinâmico. É cansativo, mas é muito gostoso também. Fiquei pensando, quantas pessoas você tem, quantos eleitos na CIPA, né? Quantos eleitos que tem que ter nessa CIPA sua? Olha, hoje, na planta que eu não estou participando ativamente, mas eu acho que em torno de umas 24 pessoas, se eu não me engano, Uau. Entre eleitos e indicados. É uma super CIPA, né, gente? É uma super CIPA, pessoas. Enorme. Muito legal. Aqui, normalmente, a gente acaba caindo no tema da CIPA, né? Porque é um tema que a gente gosta. E hoje, eles são participativos, você consegue ali uma ajuda, uma interação com esse pessoal, essas 24 pessoas também? Sim, hoje, como eu falei, eu não estou à frente da gestão da CIPA. Nós estamos iniciando uma nova, a gente acabou de abrir aí o novo processo eleitoral. A nova gestão vai começar em janeiro. Então, assim, a CIPA atuante hoje, ela é bastante ativa, a gente consegue engajar eles nas ações, né? Nós tivemos a última CIPAT em setembro, né? E eles participaram, fizeram as ações da CIPA também na CIPAT, tiveram aquelas ações que já eram ações corporativas, né? E tem aquelas que a gente vai, assim, junto com a CIPA, organizando realmente para fazer a semana da CIPAT valer a pena, realmente ser a cara da CIPA. Muito Mas legal. É bem bacana. E aí traz um pouquinho pro lado do protagonismo, né? Porque imagina, das 24 pessoas, certamente nem todas são engajadas. Sim. Mas quando você vê, assim, pessoas que gostam da segurança, que entendem, seja sobre um simulado, sobre fazer um abandono, ou coisas simples ali do dia a dia que contribuem, essa cultura de segurança acaba sendo mais presente. Você sente que de quando a gente trabalhou juntas para cá, isso tem evoluído? As pessoas têm se interessado mais por segurança? Como que está sendo essa cultura dentro da empresa? Sim, eu costumo dizer nos treinamentos que eu faço que a CIPA, eu costumo dizer para eles, vocês são os nossos olhos e ouvidos dentro da operação. A segurança do trabalho, ela tem um cronograma de inspeção, tem um cronograma de ronda, mas a CIPA em si, quando ela é bem treinada, quando ela é bem engajada, ela passa a ser os olhos e os ouvidos da segurança do trabalho. Eu costumo dizer para eles que eles são uma extensão nossa, né? Eu falei assim, nada melhor do que vocês no dia a dia para passar para a gente o que está acontecendo, né? Onde a gente pode melhorar. A gente passa por lá, faz ronda, faz inspeção, mas vocês estão ali no dia a dia, vocês estão ali vendo o que tem, o que falta, né? Para aprimorar, o que precisa ser corrigido. E esse engajamento, ele vem à medida que eles vão entendendo que realmente eles fazem parte desse processo, que realmente eles são prevencionistas, né? Lógico, sempre tem aqueles que estão lá pela estabilidade. Isso é uma realidade que, infelizmente, ainda acontece. Mas temos muitos que realmente gostam, que interagem, que querem saber, que mandam fotos realmente de algumas situações. Olha, eu vi a situação tal, será que o que a gente pode fazer com essa situação? Manda vídeos, manda fotos. Então, isso tudo faz com que quando a gente atende também, mostra para eles, não, tá, que legal, vamos tratar esse assunto juntos, vamos ver o que a gente pode fazer. E isso faz com que eles entendam que realmente eles fazem parte, né? Eu sou prevencionista, estou ali para ajudar.
E aquela situação foi a CIPA que ajudou a resolver, que melhorou. Então, para eles, isso tudo é muito gratificante. Nós tivemos há pouco tempo uma baixa da CIPA por conta de uma operação que não foi tanto dos eleitos, mas mais o pessoal dos indicadores, os indicados da empresa, por conta de uma operação que encerrou. E alguns foram transferidos para outros prédios e com isso tivemos uma baixa da CIPA. E na saída eles agradeceram tudo por tudo que aprenderam e o que eu pude falar para eles é, ó, a sementinha da prevenção tá aí, espero que vocês levem isso aí para a vida de vocês, porque assim como na CIPA, a parte dos brigadistas também, que eu costumo dizer para eles é o seguinte: entendam que o que vocês estão aprendendo aqui não vale só para a empresa, vale para a vida de vocês. A prevenção, ele se torna uma extensão, uma parte de vocês, e a partir do momento que vocês conseguem realmente entender isso, se torna parte de vocês. Vocês conseguem levar isso para onde vocês forem, não precisa ser só aqui na empresa, na vida pessoal, em outra empresa que vocês vão trabalhar, em outro ambiente, isso acaba sendo incorporado, fazendo parte da cultura da pessoa mesmo. Muito bom. E essa brigada, você tem contato com eles? Como funciona a brigada? Fiquei curiosa agora, pelo número da CIPA. E falando na CIPA, pensei exatamente nos brigadistas por conta do engajamento, né? Então. Quanto de engajamento precisa ter com esses brigadistas? Eles são atuantes? Como que funciona, né? Sim, são. Os brigadistas, nós temos treinamentos com os brigadistas, tanto externo quanto interno. E a gente faz um grupo de WhatsApp dos brigadistas, né? Que da mesma forma que a CIPA também tem esse grupo de WhatsApp, tanto de WhatsApp como o mensageiro interno da empresa. Então, situações também da brigada, eles vão pontuando, assim como a CIPA. E nós temos cenários mensais, são simulação de cenários, de situações, né? Que a brigada faz parte, todos os meses nós fazemos esse acionamento, né? Da brigada, de realmente chamar eles, falar, olha, hoje nós teremos o cenário X e precisamos do apoio de vocês. Mandamos o informe, né, para as hierarquias, para fazer a liberação. E fazemos tanto a reunião mensal de brigadistas, quanto esses cenários, né? Os cenários que tanto pode ser de princípio de incêndio, remoção, uma remoção comum, uma remoção de pessoa com deficiência, um princípio de incêndio em materiais de limpeza, aqueles que são inflamáveis, e várias outras. Então, cada mês, no PAI, isso já está estipulado, cada mês nós temos um cenário a ser feito junto com os brigadistas. Tanto os brigadistas de operação, como os brigadistas das áreas de apoio, que são manutenção, limpeza. Então, todos eles são envolvidos nesses cenários. Então, assim, é bastante dinâmico também, né? E bastante produtivo. Quantos brigadistas, mais ou menos, são? Hoje nós estamos com cerca de 100 brigadistas na planta, mais ou menos 100 brigadistas. E todos os meses a gente faz essa manutenção dos brigadistas, tanto dos que saíram, quanto os que a gente precisa treinar para não deixar cair tanto esse número de brigadistas. Que a gente sabe que no call center é bem dinâmico também, né? É bem rotativo. E pensando um pouco, você tinha falado que tem um pessoal em home office e um pessoal presencial. Isso. É constante, então essas pessoas que estão de home office, elas estão sempre de home office. E as presenciais sempre presencial? Por que eu estou perguntando isso? Porque pensando no brigadista, se o brigadista estiver de home office um dia, como que faz se for híbrido, né? Eu não sei como que funciona. A maioria dos brigadistas, eles estão presenciais. Os híbridos, geralmente, quando eles estão na planta, eles avisam, olha, a gente, como tem o grupo de WhatsApp, eles se programam para quando podem, para naquele dia estarem lá. A mesma coisa a CIPA, a gente tem alguns cipeiros também que são híbridos, né? Ou home office. As reuniões de CIPA hoje são online, né?
A maioria delas, pelo menos, são online, e aqueles que podem se programar para no dia da reunião estarem na planta, melhor ainda, né? Porque aí a gente consegue fazer as inspeções também mensais, que além da reunião digital, a gente também tem as inspeções que a gente acompanha, né? Até mesmo como forma de orientação, para que no dia a dia eles possam também fazer essas inspeções no próprio local de trabalho, né? Sem ter que interferir em outras áreas, né? Tanto o cipeiro quanto o brigadista fazem as inspeções. Mais os cipeiros, Tá. os brigadistas, a gente atua mais com as instruções mensais, fala sobre o tema do mês e faz essa parte das simulações de cenário. O Fran, eu tava lembrando que na época que eu trabalhei em call center, eu passava muito por perícia trabalhista. Então, a gente tem lá 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, naturalmente vai acontecer o processo trabalhista. Na minha época, eu ia junto, eu fazia laudo, ia lá com a fita para medir a distância do tanque de diesel. A gente fazia uma série de estudos durante e depois da perícia para fazer o laudo de uma forma muito melhor e evitar problemas, né? Mas eu imagino que isso ainda acontece. Então, assim, por todas as empresas que eu passei, eu tive esse processo. Você deve ter tido também, totalmente. Né, você foi falando parece que veio na memória, Sim. assim. E no meu caso, a gente perdia várias, inclusive, por conta desses tanques de combustíveis que estavam dentro do prédio, enfim. Coisas assim, né? A gente sabe que processo antigo, mas a gente tinha perdas aí. Como que é, né? Acho que complementando aqui, né? Como que tem sido isso? Vocês têm muita perícia lá? Como é a questão de periculosidade? Enfim, ainda tem essas dores? As perícias, sim, ainda tem bastante, tanto periculosidade quanto insalubridade, mas a maioria não é caracterizada, porque hoje, tanto os geradores quanto os tanques de diesel, eles estão fora, né, da planta do prédio mesmo. Eles ficam em área externa, fica dentro da metragem permitida por lei, né? Então, assim, a maioria deles são descaracterizados, porque o próprio perito, quando chega lá, ele fala, não, tá fora do prédio, ele tira as fotos que precisam ser tiradas, faz todo o acompanhamento, né, tanto com o pessoal da manutenção, quanto o nosso bombeiro civil, faz o acompanhamento com o perito, e assim, hoje em dia praticamente não tem essa caracterização, né, de periculosidade, não tem. Olha, gente, que delícia, que inveja, queria estar... Agora, hoje em dia, tá valendo a pena, porque realmente era muita trena pra gente fazer medição e convencer perito que não tava dentro, né? E acho que até o conhecimento do próprio perito, né? Antes, eles vinham muitas vezes sem tanto embasamento ou trazendo uma lógica própria. E aí a gente ia sempre debatendo, trazendo ali o contexto da norma, indo a fundo, mostrando tudo que tinha de segurança. Que bom que hoje já evoluiu e vocês estão com essa maturidade lá de segurança. Sim, com certeza. Eu acredito que os peritos também, eles estão bastante evoluídos, assim, com relação à periculosidade, tanques de diesel, geradores. E hoje eles estão com uma maturidade muito maior com relação a isso, né? Então, o acompanhamento, ele acaba sendo até mais tranquilo, né? Não tem mais tanta essa necessidade de ficar medindo, de ficar fazendo toda essa dinâmica, né? De provar que realmente não... A gente está dentro das normas, a gente está dentro das especificações. Então, hoje é bem mais tranquilo esse acompanhamento, né? Geralmente quem acompanha é o engenheiro, mas eu gosto também de acompanhar, porque eu acho que cada dia a gente aprende mais. Eu gosto de estar sempre envolvida nesses processos para entender como funciona também, né? E, assim, tá bem tranquilo hoje em dia. E ainda falando um pouquinho de perícia, né, você falou da insalubridade, né? Eu acho que a minha dor estava muito na perico, mas... E na insalubridade, o que eles pedem mais? Quais são as reclamações que acontecem mais, assim? Tem alguma coisa específica que é comum de call center? A insalubridade, eles não especificam exatamente o que é, mas o que geralmente o perito faz? Ele vai até o local de trabalho, ele fotografa o ambiente de trabalho, verifica o ambiente, tanto a questão da temperatura, verifica se os mobiliários têm realmente a regulagem que precisa ter, se o RED tem
a adequação dos volumes, né, de mínimo e máximo, faz as medições de ruído, fazem as medições de luminosidade. Então, assim, também é da mesma forma. Eles fazem todas as medições, veem que a planta que eu fico é bem tranquila também, tá tudo dentro do que a norma pede, do anexo 2 da NR17. Então, é bastante tranquilo também esse acompanhamento. Bom, eu lembrei de um caso, agora na sua pergunta, que o perito queria que a gente higienizasse a espuminha. Então, tinha que trocar, tinha que higienizar, e aí... Foi uma loucura, né? Todo mundo saiu correndo para descobrir como fazer isso. Então, assim, pode acontecer de tudo, muito de acordo com o conhecimento desse perito, ou, de fato, com aquela reclamação que a pessoa faz. Então, acho que são tantas coisas diferentes, mas a gente vai realmente se calçando, né? Falar, olha, isso já aconteceu, vamos evoluir a higienização, vamos evoluir aí as trocas para que as coisas não aconteçam novamente. Então, a gente sempre ia traçando um plano para os próximos. E quando a gente fala, né, de insalubridade, mas muitas vezes o perito acaba olhando outras coisas, né? Sim. Como você até trouxe aí, olhando um pouco mais para a NR17, olhando para a ergonomia, enfim, olhando para outros aspectos também, porque não tem como a gente fugir, né? Quando ele está lá dentro, já começa a olhar tudo. Sim. E trazendo um pouco, Franci, a gente até falou muito de ergonomia, acho que não tem como falar de call center sem falar muito de ergonomia, mas outra coisa que eu fiquei pensando, né? A gente falou de insalubridade, periculosidade agora, de acidentes, porque eu acho que, como você numa fala sua, você falou assim, as pessoas quando falam de segurança, logo no comecinho, as pessoas quando falam de segurança pensam muito em fábrica, muito em indústria, né? E acaba deixando os serviços meio... Não tá na pauta do dia a dia, né? A gente vai em congresso, a gente vai em eventos, sempre tem coisas, a gente vai nas feiras, sempre tem coisas específicas para a indústria. E pouco para a parte de call center ou as partes de serviços, porque não se pensa, não pode ter acidentes, não tem, é uma área administrativa só. Tem acidentes em call center? Que tipo de acidente acontece? Como que funciona isso? Então, tem acidentes, sim. Tem alguns até um pouco inusitados, né? E, assim, a gente tem acidentes, muitas vezes, até pela postura do próprio colaborador, queda de cadeira, né? Acontece, infelizmente, né? Recentemente a gente teve uma situação de uma colaboradora que caiu da cadeira. E assim, o bom é que quando é um acidente típico, a gente tem imagens de câmera para avaliar tudo o que aconteceu e até para traçar um plano de ação com relação a isso. Teve uma outra situação inusitada de uma abelha que parou no headset do colaborador e quando ela colocou, ela não viu. E levou uma picadinha na orelha. Gente, tô chocada. É muito inusitado. Assim, algo assim. Já é difícil, ainda parar exatamente no fone e a pessoa colocar. Exatamente, porque os ambientes, geralmente, as nossas plantas, né, janelas mesmo, elas são todas lacradas, elas não podem ser abertas em ar-condicionado, é um ambiente ali controlado. Então, assim, da onde veio essa abelha, né? Da onde surgiu isso tudo? Então, assim, nós temos, né, alguns acidentes, assim, inusitados. Mas o número não é tão grande, né, quanto em indústrias, mas nós temos sempre um cuidado, um olhar, uma atenção especial para esse público, né, de uma forma diferente, né. Na indústria, a gente fica mais focada nos maquinários, no ambiente em si de sinalização de máquinas, de transporte. E no call center é um olhar mais refinado, eu posso dizer assim, né? Por conta justamente desses detalhes, né? É o detalhe que faz a diferença, né? É você também treinar esses colaboradores também para serem seus próprios prevencionistas. O que eu tenho que fazer quando eu chego no ambiente de trabalho? É quando a gente pega o nosso carro que foi usado por outra pessoa e a gente, antes de ligar o carro, a gente vai ajustar aquele carro para que a gente possa sair de uma forma tanto confortável quanto segura. A gente vai ajustar, depois vai colocar o cinto para depois sair. E o ambiente de trabalho é da mesma forma.
quando você consegue realmente implantar essa cultura, a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando chegar no ambiente é justamente isso. É poder se ajustar, fazer todos as análises, né? Até mesmo dessas questões minuciosas, olhar o headset, olhar ali seu mouse, seu teclado, olhar o seu ambiente para ver se de fato está seguro. Por mais que já seja um ambiente relativamente seguro, esses detalhes podem fazer a diferença, né? Às vezes uma cadeira que de repente não está com um ajuste muito bom, nesse próprio ajuste que você vai fazer, você já pode detectar, olha, essa cadeira já não está muito boa. Vou acionar o meu líder para acionar a manutenção, fazer uma troca de cadeira, porque tudo na vida precisa de manutenção, né? Inclusive os mobiliários, eles também precisam. A equipe de manutenção faz as manutenções necessárias, fazem as rondas, mas nem sempre o detalhe do detalhe eles conseguem ver. E como eu falei anteriormente, nós que estamos no ambiente de trabalho, que estamos ali no dia a dia, que conseguimos enxergar coisas que muitas vezes outras pessoas que estão na ronda não conseguem. A gente precisa sinalizar, né, essas pessoas para que possam atuar. Gente, eu amei a analogia do carro. Vou te copiar agora. Sempre que for falar de ajuste do ambiente de trabalho, eu vou usar essa analogia. Ah, eu amo. E eu lembrei de uma situação, porque com a manutenção, inclusive, é uma área onde em qualquer empresa pode acontecer acidente todos os dias. Sim. Então, a gente tinha um acompanhamento muito próximo, eu estava sempre junto com o time de manutenção. E, inclusive, nas paradas elétricas, né, que era um evento, a gente se reunia, todo mundo conversava e planejava muito bem. Sim. Ainda acontece parada elétrica? Como que é? Sim, a parada elétrica ela ainda acontece, só que hoje é mais faseado, não é tanto quanto antes, que era assim, a parada elétrica antes era realmente um evento que assim parava todo o site, operações que não podiam parar eram transferidas para outra central, outra planta, e era feito realmente manutenção tanto da cabine primária, né, eram várias empresas envolvidas, então desde o pessoal da concessionária externa, da concessionária pública, quanto uma empresa para fazer a manutenção da cabine primária, dos trafos, né, dos geradores, pessoal que ia fazer o aperto dos quadros, dos outros componentes elétricos da empresa, eram várias empresas envolvidas. Então, com isso, já na entrada, era reunida todas as equipes, era feito assim um DDS realmente, né? O que cada um vai fazer, conhecer as pessoas, os times, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Então, assim, e acompanhar esse passo a passo. Eu amo fazer esses acompanhamentos. Eu tenho um grande respeito pela elétrica. Eu sei que a elétrica, assim, tem riscos muito altos, né? Então, a elétrica, ela precisa ser olhada e cuidada de uma forma muito minuciosa também. Então, eu gostava de fazer esses acompanhamentos, ver os passo a passo. Nós fizemos, inclusive, acho que na época que nós trabalhávamos juntos, nós tivemos um treinamento, assim, tanto de NR10 quanto de CEP, justamente para ter mais embasamento desse acompanhamento. E com isso, assim, comecei a ter uma outra visão da elétrica e comecei a me apaixonar cada dia mais também, né? E é um acompanhamento, assim, muito legal. E você acaba tendo uma proximidade maior com esse time de manutenção. Porque eles entendem que a gente não tá ali só para cobrar, a gente não tá ali só para ser chato, né? Que dependendo do time, vê a segurança do trabalho como um pessoal chato. E eles veem que a gente está ali realmente para cuidar, para fazer com que eles vão embora para suas casas da mesma forma que eles voltaram, né? A gente brinca, esses dias mesmo eu estava falando com eles, justamente numa desses treinamentos, né? Falando, gente, a gente entende que muitos de vocês têm contas para pagar, têm famílias para cuidar, mas para que vocês possam cuidar dessas famílias, para que vocês possam pagar essas contas, vocês precisam estar aqui. Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa consciência que a vida de vocês, a saúde de vocês é muito importante. Então, o trabalho, ele precisa ser feito, mas vamos fazer com a maior segurança possível.
Então, não vamos se autonegligenciar porque eu preciso fazer esse trabalho. Vamos sempre pensar na segurança antes de qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer atividade, qual que é o risco que isso traz? Eu preciso envolver a segurança do trabalho? Vamos chamar. A gente lá tem um nome peculiar, sim, é diferente aí no mercado de trabalho, da segurança do trabalho. O time, né, de engenharia, a gente chama de Engenharia de Segurança do Trabalho, EST, e a gente tenta estar sempre ali envolvido com a manutenção, tenta estar sempre ali com eles, justamente para ter esse engajamento, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, fazer realmente essa linha, assim, de campo, assim, com eles, né, e para que eles possam entender que a gente não está ali para atrapalhar, a gente está ali para somar, para fazer parte de verdade, né, do time, e que a gente está ali para trabalhar juntos, da melhor forma possível, da maneira mais segura possível. E eu lembro bem que a gente olhava cada detalhe. Então, assim, a gente tinha tanta preocupação justamente por ter feito o curso e ter aquela preocupação diferente, porque o dia a dia do call center não era algo tão de alto risco. E a parada elétrica chamava muito a nossa atenção e preocupava demais. Então, a gente ia no detalhe, olhava cada EPI, ia junto com eles, olhava o teste, ficava indo e voltando para ter certeza que aquela pessoa realmente estaria segura. E isso eu acho que faz a diferença, realmente é como você falou, a pessoa vê que você tá indo além. Você não tá ali só pra ser chata, pra reclamar ou pra pegar no pé. Não, eu quero realmente que você saia muito bem. Você vai entrar, vai estar ali numa atividade de risco, mas você vai sair da forma como você entrou. Que legal. Que bom seja que uma pensa assim ainda. que seja uma experiência, né? Que seja aquela atividade que possa ser realmente uma experiência de cuidado também, né? Porque é muito fácil você chegar num lugar, fazer seu trabalho e ir embora. Mas quando você chega e vê que tem alguém ali que está preocupado de verdade com o que você está fazendo, com o que vai acontecer, eu acho que isso cria realmente um sentimento de que, nossa, eu sou importante. Alguém está olhando para mim, alguém está olhando para minha segurança, né? E eu deixo isso muito enfatizado com o pessoal, tanto da manutenção quanto o pessoal da limpeza também. Gente, olha, a gente não está aqui para ser chato, a gente está aqui realmente para que vocês tenham uma experiência de trabalho legal, para que vocês não, amanhã ou depois não reclamem, né? Que olha, ninguém olhou, eu fiz tal coisa lá, fiquei doente, mas ninguém viu. E a nossa intenção, como segurança do trabalho, é de verdade fazer com que eles tenham uma experiência de trabalho sempre positiva, né? Que amanhã ou depois, quando eles saírem da empresa e forem para outras experiências, que eles possam realmente ter a empresa como um ponto de referência com relação a cuidado, a segurança e bem-estar também. E isso é muito positivo até para a imagem da empresa, né? Você ter essa referência. O meu marido, ele trabalha autônomo e muitas vezes ele vai em algumas empresas que ele vê esse cuidado. Ele falou, nossa, eu fui em tal empresa que na portaria ele já pergunta se eu tô com todas as EPIs. Você ia gostar de trabalhar nessa empresa. Eu gosto assim, quando chega na portaria você já é tratado dessa forma. Ele fala, não, quando eu vou a primeira vez, não, primeiro você precisa ir lá dentro passar pela integração. Então eu falei, é sobre isso. Muito bom. Ô Fran, vamos pensar em quem está em casa, que de repente quer começar a trabalhar num call center. Então a pessoa está ali nos primeiros dias de trabalho ou está interessado aí para essa área. Você tem algumas dicas para essas pessoas que estão interessadas em call center? Gente, o call center, ele é assim, sempre uma experiência dinâmica. Ele é um ambiente assim desafiador. Você precisa sempre ter essa escuta ativa, né? Além de ter voz, precisa ter essa escuta ativa, conhecer o público, né, com que se vai trabalhar, ter essa consciência do autocuidado, ter essa consciência de que, assim como as máquinas também precisam de pausa, a gente também precisa dessa pausa consciente, né? Que a pausa não é só você ir no banheiro e voltar, é você realmente ter uma pausa, você ter esse olhar de cuidado, de autocuidado, de que você pode também fazer a diferença. O ambiente de call center, ele traz muitas oportunidades de crescimento e aprendizado para quem está trabalhando ali no call center.
E é muito bacana e é bastante amplo o call center. Você tem desde o pessoal que faz atendimento das mais diversas áreas, como telefonia, como cartões, mas também tem o call center de atendimentos realmente de empresas de saúde, empresas de segurança. Então, assim, é muito ampla essa área, muito amplo. Então, é uma oportunidade de crescimento, de conhecimento e desenvolvimento. É bem bacana. E fico, assim, acho que fechando aqui, né, entendendo um pouco das dicas, acho que para mim ficou muito na cabeça olhe para a ergonomia e olhe para incêndio, olhe para esses 2 pontos que são os pontos críticos. Faz sentido isso? Faz sentido. O call center, o risco, ele é baixo para incêndio, mas eu acho que a cultura da prevenção, ela tem que estar sempre presente, ela tem que estar sempre ali prevalecendo. Hoje nós temos diversos meios de combate a incêndio nas plantas, tanto a parte dos equipamentos, né, que são os hidrantes, extintores, quanto a central de alarme, quando ela é bem empenhada, quando ela trabalha realmente de uma forma ativa, ela faz toda a diferença também, junto com o time da brigada. Quando o time da brigada ela é efetiva, ela é atuante, faz toda a diferença. Hoje nós temos na planta também algumas situações de teste, né, de alarme, teste de bombas de incêndio, que o próprio sistema, quando ele identifica que a bomba está sendo acionada, o alarme do prédio ele é ativado. Então, às vezes acontece dela acionar por algum motivo, assim, que a gente vai investigar o que é. E a própria brigada, nesse momento, já começa a vir uma chuva de perguntas. Gente, é só teste? É manutenção? A gente precisa se preocupar? Então, nesse momento, a gente informa, não, gente, podem ficar tranquilo que é só um teste. Ou então, nós vamos averiguar o que aconteceu. Então, tem sempre essa questão realmente da ergonomia e também da prevenção de incêndios. Muito bom. E realmente, assim, eu tava até tentando lembrar, porque a primeira vez que eu trabalhei em call center foi justamente com a Fran. E eu lembro que na época ela me ensinava muito. Então, ela era técnica, eu era engenheira da planta, mas eu cheguei aprendendo com a Fran e todo esse contexto, né? E sempre foi muito presente, mesmo naquela época, essa sua preocupação de tratar bem as pessoas, de aproximar as pessoas. Eu acho que isso a gente hoje vê um pouco mais na segurança mais humanizada. A gente fala muito disso e tenta praticar isso, mas isso foi natural, né? Então, você está se encontrando mais agora nessa nova visão de segurança? Como que está sendo para você isso? Eu tô me encontrando. Eu sempre gostei realmente dessa proximidade. Eu sempre gostei também dessa questão de falar de segurança como um bate-papo leve, de realmente de realmente conscientizar. Olha, a segurança não é só uma coisa chata, a segurança é legal. E essa parte humanizada da segurança, eu sempre gostei. Eu sempre tentei fazer não de impor a segurança, mas de trazer o colaborador para perto da segurança, né? De falar assim, não, vamos comigo, né? Vamos com a segurança, vamos aprender, vamos ver o que é a segurança. Recentemente, nós tivemos um treinamento de um rapaz, inclusive da manutenção, que ele falou, nossa, eu achava que o pessoal da segurança era só chato, mas agora eu tô vendo que não é chatice, é cuidado mesmo. Eu falei, a gente é igual aquela mãe chata, que você acha que é chata, mas não é, amor, é cuidado, é atenção realmente, né? Eu falei assim, não vejam a gente como as bruxas más da história, nós estamos ali para cuidar de cada um de vocês, né? Realmente de ter esse olhar, né? E eu sempre gostei muito dessa questão do ensinar, né? E de aprender com eles, que eu falo para eles que eu estou sempre aprendendo com eles, a atividade do dia a dia deles. Eu gosto de acompanhar e eu falo para eles, eu não estou aqui para ensinar o trabalho de vocês, ao contrário, eu quero aprender o que vocês fazem, até para que juntos nós possamos achar uma solução para algum problema, para algum risco que tenha. E assim, para a gente fazer realmente ser parte de um time, né? Ser parte da segurança do trabalho.
independente da área. Eu costumo dizer que é a mosquinha da segurança do trabalho, né? A pulguinha, você foi mordida pela pulguinha da segurança do trabalho, você já está vestindo a camisa. Então, isso é muito importante. Quando eu vejo que a pessoa está entrando, né? Você fala, nossa, que legal, você já tá incorporando o espírito da segurança do trabalho. E isso, para mim, é muito gratificante, assim, são coisas que me trazem satisfação, que me fazem realmente reafirmar, né? O quanto eu gosto, o quanto eu quero fazer parte da prevenção e da segurança do trabalho. Não, e dá para perceber muito na tua fala desse cuidado, dessa escuta ativa, dessa proximidade que você tem. Então, acho que fica muito clara essa segurança humanizada em tudo que você trouxe. Você sempre trouxe escuta, você sempre trouxe engajamento, você sempre trouxe a humildade, né? Porque eu acho que só dá pra gente aprender quando a gente é humilde, de entender que a gente não sabe. Então, achei bem bacana. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada. É uma pena que a gente tem que terminar, né? Ô, Fran, você tem uma dica final, alguma coisa que te ajudou aí a ser uma boa técnica de segurança do trabalho? Para mim, você é uma técnica que é referência, assim, de todos os que trabalharam comigo. Quando eu penso em uma boa técnica, para mim é você. Mas eu queria ouvir de você e conta para quem está lá em casa uma dica para ser uma excelente técnica de segurança do trabalho igual você é. Ai, gente, obrigada. Primeiramente, agradecer, né? Tô lisonjeada aqui. Mas eu acho que é realmente isso, é você entender o perfil de cada pessoa, porque as pessoas, elas são únicas. Cada um com as suas dores, cada um com a sua bagagem. Então, cada um vai ter a sua forma também de se expressar, vai ter a sua forma de ouvir, vai ter a sua forma de absorver. E como eu já trabalhei bastante, já dei bastante treinamentos, não só na parte da segurança, da brigada, da CIPA, já participei de já dei algumas palestras, né? Eu acho que a humildade, ela prevalece. Eu vejo, infelizmente, na nossa área, muitos profissionais que querem impor a segurança do trabalho. Mas a segurança do trabalho, ela é muito mais do que isso, gente. A segurança do trabalho é realmente você fazer com que a pessoa entenda o que é a segurança do trabalho, você conseguir implantar essa cultura, né, de segurança. A gente precisa cumprir norma, a gente precisa cumprir lei, isso faz parte. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais incisiva nessa questão, mas além de tudo, essa questão da informação, de você levar a informação, de você conscientizar. E eu acho que o profissional de segurança do trabalho que entender isso, e até com as outras áreas, porque as áreas da empresa, nem todas as áreas entendem o que é a segurança do trabalho. As áreas não entendem que a segurança do trabalho não é só um custo. Para muitas empresas, a segurança do trabalho pode ser um custo, mas ela vai muito além disso, ela é um investimento. E a partir do momento que você consegue fazer isso, entender que é um investimento, o próprio olhar da empresa muda, o olhar dos clientes mudam também com relação à empresa, né? Passa a se tornar uma referência em segurança do trabalho e cuidado realmente, não só com os colaboradores, com os clientes, porque se você cuida dos colaboradores, o resultado dos clientes passa a ser outro também. Minha vontade era bater palma agora, gente. Eu tô segurando aqui, né? Nossa, fora do sério. Fora do sério. Maravilhoso. Obrigada, Fran. Foi uma honra te entrevistar aqui. Fico muito feliz de ver o quanto você continua plena nessa profissão tão bonita. E que bom, continue. A gente agradece por ter profissionais como você. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conhecer você. Estou muito feliz de ter conhecido uma profissional como você, acho que é referência mesmo, tá? A gente tinha toda a razão, que bom que eu pude vir junto. Muito legal. E você que está em casa, já segue o Fala Segura? Clica aqui no sininho, coloca aí para ativar e você vai poder acompanhar outros episódios também, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.